o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ei, aquilo que Deus tem para você, Ele já viu. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Deus já viu aquilo que Ele tem. Então, a gente precisa, olha a palavra que o Senhor me deu, a gente precisa enxergar com vida de Deus. Ter um alcance, enxergar com vida de Deus é ter um alcance muito maior. Olha o alcance de Deus. Olha, estou vendo coisas grandes, eu estou vendo coisas maiores. A missão continua. Eu vou fazer, se estender sobre essa terra. Eu vou fazer vocês tomarem todo o Belfor Roxo. Eu vou fazer vocês engrandecerem o meu nome em toda a Belfor Roxo. Eu vou fazer você engrandecer o meu nome lá no teu bairro. Eu vou fazer você engrandecer meu nome lá na tua casa, lá no trabalho. Eu vou glorificar o meu nome aí contigo. Deus já viu. Quantos recebem essa palavra? É para quem recebe. Deus já viu isso acontecendo com você, mas você precisa receber a palavra. De onde está sendo liberado? De onde está sendo liberado? Está sendo liberado de altar para você. O que você faz? Você toma posse, porque Deus já viu. E se Deus já viu, você toma posse e você continua avançando. Não precisa de explicação, precisa de posição. Precisa de determinação, precisa falar, é Deus falando comigo, isso é para mim, eu vou avançar, vou me levantar, eu vou fazer a diferença agora. Aleluia. Às vezes a gente quer muita explicação, a gente não consegue dar um passo, fica travando tudo, fica travando o ministério, fica travando o ministério de Josué, ministério de Moisés, de Josué, ministério de Jesus. Ei, o homem pode até tentar travar ministérios, por querer muitas explicações, por querer muitas palavras. Oh, querido, o homem pode tentar travar mais ministérios, mas o ministério de Deus aqui na terra, ele não é travado por ninguém. O homem pode tentar fazer ficar mais difícil, querido. Deus, querido, ele vai continuar com o ministério dele aqui na terra e vai fazer a obra dele aqui na terra. Aleluia, porque ele é o nosso Deus. Então, enxergar é um alcance muito maior, é ir além, é se apropriar da terra, determinação, posicionamento, disciplina. Versículo de número 5. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Está falando no nosso coração que ninguém vai poder te resistir. Bota o coração. Fala para o seu irmão, bota o coração naquilo que Deus tem te dado para se levantar. Bota o teu coração. Que o teu coração bata forte por isso. Sabe por quê? Porque se você botar o coração, você vai viver exatamente aquilo que Deus está falando. Ele está dizendo que ninguém vai poder te resistir. Coloca o coração na missão de Deus. Amém? Coloque o seu coração e toda resistência será vencida, toda intenção do maligno será derrubada. Mas é preciso botar o coração. Se eu recebo uma palavra, mas não boto o coração, por quantas resistências a gente tem? Às vezes a gente sente resistência, a gente libera uma palavra e parece que está longe. Às vezes são verdadeiras resistências. Aí eu digo para você, olha, ninguém poderá te resistir. Aí como é que é isso? Você toma posse disso, você bota o coração e tu fala, Senhor, não é aquele que está tentando fechar a porta, não é aquele que está tentando quebrar a palavra profética liberada, mas sim o que o Senhor disse é maior. O que o Senhor disse vai se cumprir. Aí a gente, como ser humano, pode até falar assim, mas seria tão fácil se eu tivesse essa pessoa exatamente onde ele tem que estar. Seria tão mais fácil. A gente pode falar assim, mas a gente não é marionete. É verdade, não sou. Só que eu entendi uma coisa quando eu nasci de novo. Que a grande questão que o homem tem de ficar escolhendo, chamado livre-arbítrio. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu me entreguei a Ele. Então agora não era mais a minha escolha. Eu escolho ir agora, eu escolho não ir. Eu escolho fazer isso, eu escolho não fazer. Não. Eu
Segui a direção de Deus no ministério que Deus me colocou. Botei a minha vida para servir ali naquele lugar do jeito que Deus me colocou. Então não era dado mais a mim, porque eu entendi que Ele era o Senhor, porque eu entendi que Ele tinha me levado ali para ser que a obra que o meu pastor tinha para fazer ali poderia ser muito mais fácil, se eu verdadeiramente fosse com Ele. Então imagine um montão de pessoas numa mesma visão, chegando e falando: eu creio que eu não sou uma marionete, eu creio que eu sou de Deus, eu creio que Deus está me trazendo nesse lugar, eu creio que Deus me trouxe nesse lugar, eu vou me levantar nesse lugar e contra todas as resistências eu vou fazer a diferença nesse lugar. E às vezes a resistência está dentro de nós, muito latente, ainda mais quando o tempo passa e parece que as coisas não acontecem. Ei, só parece que as coisas não acontecem, mas ela está acontecendo o tempo todo. E se a gente se mover de acordo com a vontade de Deus, você vai ver que logo vai funcionar para você, e você vai ter vitória sobre vitória de maneira tremenda. É muito maior do que o que você passa, é o poder de Deus na minha e na tua vida. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Então coloca o coração na missão. Versículo de número 6. O Senhor vai encorajar Josué. Ele vai encorajar Josué. Alguém que é encorajado, ele, com certeza, alguém que sabe, é encorajado por uma outra pessoa, ele é muito maior do que ele pensa. Ele tem muito mais força do que ele pensa. Agora imagine você encorajando alguém, você sendo encorajado pelo próprio Deus. Deus encorajando você e falando para você: olha, você pode, você vai vencer essa questão que você está passando hoje. Ei, aquilo que eu tenho comissionado você, ei, aquilo que foi entregue para você aquele dia aqui, aquele ato profético que foi aqui, eu já tenho capacitado você, você vai fazer cumprir aquilo que foi liberado aqui para você. Calma aí, é encorajamento da parte de Deus, é desencorajando aquele que é chamado. Então o que vai acontecer com ele aqui? Deus encoraja ele. Então, encorajado por Deus, ele se torna a maioria. Porque já viu? Às vezes tem uma multidão, mas às vezes uma multidão inteira fica pelo caminho, e umzinho continua rompendo e fazendo a diferença. Interessante que quando Josué passar, ele não vai ter um novo detentor da visão. Deus vai até levantar outro. Deus levanta de uma maneira diferente. Mas às vezes ele não trouxe um Isaías que está aqui do meu lado. Às vezes ele não trouxe um Leonardo, um que está aqui do lado. Aí Deus traz outro. Mas Josué estava ali, Josué ensinou, Josué batalhou, Josué fez a missão, cumpriu muito bem, mas cadê a continuidade disso? Deus está encorajando pessoas a se aproximar mais, para que fique mais fácil, para que a gente avance de maneira tremenda. Essa palavra eu estou liberando não é em relação à minha pessoa, eu estou liberando de um modo geral. Aqui eu não me sinto sozinho, eu sinto que muito mais são os que são comigo nesse lugar do que os que não são. Mas o mundo espiritual muitas das vezes traz o que? Uma resistência, traz algo grande, e a gente precisa estar ligado nisso, principalmente aqueles que estão mais próximos. Hoje eu vi ali, eu estava ali batalhando, quando eu olhei ali, quem estava levantando as mãos, intercedendo e batalhando, eu olhei ali, já estava Val com alegria, levantando a mão, estendendo, e tá, rabo de olho, um José ali, pá. Não é que tenha que estar com a mão levantada, não, é porque eu vi uma diferença. Eu vi uma diferença, como Deus me mostrando algo diferente. Algo diferente. Sabe o que Deus está fazendo? Nessas palavras, tem algo diferente na tua vida que eu quero manifestar nesse lugar. Oh Deus, tu tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Oh Deus, nos faz avançar como um exército poderoso nesse lugar, Deus. O Wallace, Marquinhos, Anas, os valentes de Valdemir,
Aleluia! Você pode dar glória a Deus?